Olá, salve, salve! Estamos aqui na área para mais um Jovem Pan Morning Show. Sim, nossa revista radiofônica que tem informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso vai rolar no nosso papo dessa sexta, 18 de janeiro de 2019. Sejam bem-vindos. Olha o foro! Olha o foro! Olha o foro! Quem quer foro? Quem precisa de foro privilegiado? Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspende investigação envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. A reação de opositores e até de apoiadores do clã Bolsonaro pode ser resumida em uma frase: quem não deve, não teme. Encontro e desencontros. O que está acontecendo com o programa comandado por Fátima Bernardes na Globo, hein? A atração já perdeu a liderança em algumas capitais do país. Vamos falar sobre isso. Sexualização precoce. Depois de banir MC Melody de seu canal, o youtuber Felipe Neto apara arestas com o pai da cantora e oferece ajuda psicológica. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bem? A gente segue nessa polêmica, né, a respeito da hipersexualização da MC Melody, se isso ocorre, não ocorre, se é da idade ou não, está ali com aquelas roupas, agindo daquela forma aos 11 anos. Isso me fez ter uma curiosidade, Edgar, a respeito da infância dos nossos ouvintes. Boa. O que a gente fazia quando éramos jovens? Muito jovens. Quando éramos pitocos? Éramos os baixinhos da Xuxa? Eu não sei. Eu quero saber o que cada um fazia na sua infância na hashtag Na Minha Infância Eu. E aí você completa, pode botar foto, que vai ser muito legal, pode botar gif, pode botar meme, ou contar aí no limite de caracteres o que é que você fazia quando era uma pequena criança, Edgar. Se nessa sexta a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, vale prêmio para vocês. Tem prêmio. Outra forma de interagir aqui é pelo nosso WhatsApp, 11-931-7009 é o nosso número para você mandar mensagens em vídeo, tá bom? A gente só aceita vídeo, né, Vini? Só vídeo, Edgar. Boa. Então é o seguinte, fique livre para comentar o que você quiser dos assuntos que a gente vai estar conversando e debatendo aqui no Morning Show. Pode ser o caso Queiroz, pode ser essa questão da sexualização infantil, no caso da MC Melody aí que a Paulinha trouxe pra gente. Faça o seu comentário, tá bom? Qualquer assunto tá valendo aqui no Morning Show nessa manhã pra você interagir com a gente, mandando mensagens, como eu disse, em vídeo, tá bom? 11-931-17009 é o nosso número, aguardamos a sua mensagem. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Você baixa o nosso aplicativo e confere a nossa programação onde e quando você bem entender, tá certo? Tem também o nosso portal que transmite o programa, é o jp.com.br. Tem a nossa transmissão pelo youtube.com/morningshowjp, quer dizer, são várias as formas de vocês nos acompanharem aqui na programação da Jovem Pan, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos engatar uma segunda aqui, já iniciar o programa. Vamos abrir esse noticiário, pessoal, com o fato que fez aumentar aí a temperatura e a turbulência política em Brasília e também no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do ministro Luiz Fux, suspendeu nessa quinta-feira uma investigação envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro e ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, cujas movimentações financeiras da monta de R$1.200.000 foram consideradas atípicas pelo COAF. Lembrando que esse montante de R$1.200.000 foram detectados no período aí de um ano, né? Portanto, considerado atípico pelo COAF e também pelas quantias ali e movimentações. Em caráter provisório, a decisão do ministro atendeu a um pedido do filho de Jair Bolsonaro. Flávio alega que está sendo investigado de forma irregular, já que teria direito a foro privilegiado.
O vice-presidente do STF diz que não, ele só travou, que ele não bloqueou, né, as investigações contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mas apenas remeteu os autos para o ministro Marco Aurélio Mello, que deve reanalisar o caso após o fim do recesso da corte, em fevereiro. Luiz Fux explicou que se não tomasse essa decisão, provas poderiam ser anuladas, porque envolvem o senador eleito pelo PSL. Vini, vamos lá com a repercussão que teve essa história. Muita gente se manifestou, como eu disse aqui na abertura, nas manchetes, tanto opositores quanto apoiadores do Bolsonaro, né? A coisa parece que vai se emaranhando e se complicando a cada hora que passa, né? Exatamente, que criticaram a decisão, né, do ministro Fux e também o pedido, né, principalmente o pedido do Flávio Bolsonaro, que havia se manifestado que era o principal interessado em que as coisas ficassem esclarecidas, né? Então, como é que ele pede aí um pedido para que a investigação seja suspensa? Antes eu quero colocar, Edgar, um tweet, um vídeo que foram bastante compartilhados ontem pela internet. É aquela história, né? Teu passado te condena, ou eu sei o que você fez no verão passado, ou eu sei o que você escreveu ou gravou no verão passado, né? Exato. E a família Bolsonaro sempre combateu muito aí essa questão do foro privilegiado. Vamos ver primeiro um vídeo do Bolsonaro ao lado do Flávio Bolsonaro, dizendo que não queria porcaria nenhuma de foro privilegiado. Vamos ver. Solta aí, Bruno. Os 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. E o Flávio Bolsonaro ali do lado concordando com tudo que o pai falava, só que agora acabou se utilizando aí deste privilégio. E o irmão dele também, o Eduardo Bolsonaro, tuitou no ano passado, Edgar, que sou pelo fim do foro privilegiado. Esse foi o tweet do Eduardo Bolsonaro no dia 9 de maio de 2017, que acabou sendo bastante retuitado ontem aí pelo pessoal na internet. Até o momento a gente não tem uma outra palavra aí do Eduardo, se ele continua sendo pelo fim do foro privilegiado ou não. Com relação à repercussão, Edgar, a gente traz aqui também algumas palavras, por exemplo, do Deltan Dallagnol, procurador aí da Lava Jato, que disse que, com todo o respeito, né, ao ministro... Opa, desculpa, vai lá, Vini. Com todo o respeito ao ministro Fux, não há como concordar com a decisão que contraria o precedente do próprio STF. Tratando-se de fato prévio ao mandato, não há foro privilegiado perante o STF. É de se esperar que o ministro Marco Aurélio reverta a liminar. Quem também se manifestou foi o Carlos Fernando dos Santos Lima, que também foi ali agente durante a Operação Lava Jato, que disse que o Flávio Bolsonaro está errado e a liminar que impediu a continuidade das investigações não só está equivocada, como ainda faz com que o caso se torne ainda maior do que é. Aí ele explica: Flávio Bolsonaro não tem foro privilegiado porque os fatos são anteriores e não guardam relação ao mandato de senador, e também não há qualquer irregularidade que informações sobre operações suspeitas sejam repassadas pelo COAF ao Ministério Público. Ele conclui, Edgar, dizendo que ser pedra é fácil, o difícil é ser vidraça. Quem também falou sobre o caso foi o vereador Fernando Holliday, do MBL. Inclusive, vários integrantes do MBL ontem também se manifestaram contra essa decisão. E o Fernando Holliday, que inclusive já foi denunciado uma vez aí por Caixa 2, Edgar, diz o seguinte: quando a esquerda e uma banda podre da direita tentaram me acusar de ter feito Caixa 2, eu fui o primeiro a me denunciar. Sempre soube que nada fiz de errado, por isso eu era o mais interessado em ser investigado. Qualquer ação sem sentido contrário geraria estranheza, e com razão. E até em outro tweet ele falou que quem não deve
não teme. Isso aí, bom. É uma boa atitude que ele se manteve coerente aí, né? E aí nós estamos falando de quem deu suporte, apoiou, né? No caso, a candidatura. Quem esteve ao lado, né? Por exemplo, Janaína Pascoal, deputada eleita pelo PSL. Isso. Respeitosamente, ela diz que entende que a decisão do ministro Fux está equivocada. O precedente que tratou da prerrogativa de foro realmente foi no sentido de que os casos devem ser analisados em concreto, entretanto, os fatos devem ser posteriores ao início do mandato, o que, segundo ela, não é o caso. Então, você vai percebendo, né, Edgar, diversas manifestações aí, até de quem apoiou o Bolsonaro, de quem esteve ao lado dele, que não gostou nada aí desse episódio do Flávio Bolsonaro e Queiroz. Você percebe, Vini, Caio, Fefito, Paulinha, que a gente está numa unificação agora. Você vê tanto opositores quanto as pessoas que se opõem, tanto opositores quanto os que defendem, apoiadores da candidatura, desde a candidatura Bolsonaro do Bolsonaro conseguiu até impossível. Agora, conseguiu impossível. Tá todo mundo achando que, cara, isso aí tá descabido. Agora, o escárnio que isso gera, até quando a gente vai aguentar essa ópera bufa brasileira, né, de um governo que alardeou tanto, né, ser contra, levantou a bandeira, né, da questão da impunidade, da questão da retidão na conduta da coisa pública, em 18 dias de governo. E vocês percebem uma ação meio orquestrada, quer dizer, tem lá a doença do tal Queiroz, né, que o impediu ali de... Que é motorista, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, mas mudou para São Paulo e tá internado no Einstein, então, são condutas, que é o hospital mais caro da cidade. São condutas que vão protelando, né, uma decisão que se chegue a uma decisão, a uma apuração desse caso. Os filhos, os familiares também alegaram, não, temos que estar com o nosso pai durante o tratamento, não podemos depor. Quer dizer, uma série de coisas. Agora esse pedido do Flávio Bolsonaro e o fato do Fux ter atendido a isso, né? É tudo uma estratégia, fica muito evidente que é uma estratégia para que isso seja protelado. Eu queria ouvir, primeiro, nessas duas questões. Primeiro, o pedido do Flávio, o Caio, e depois a decisão do Fux, que alega aí que provas poderiam ser anuladas. De que maneira essas provas poderiam ser anuladas na visão do Fux? Porque tem outras pessoas que entendem diferentes, de maneira diferente. Bom, vamos lá. Algumas considerações, né? Primeiro, na abertura da tua fala, de fato a gente vê uma certa maturidade democrática, porque a sociedade está evoluindo para que não haja um político de estimação. Isso é muito positivo. Você comparar... Nenhum corrupto, né? E nenhum corrupto de estimação também. Você comparar isso com o fanatismo petista de Lula livre e essas besteiras, é uma grande evolução e mostra que não existe equivalência moral, como muita gente quer traçar, entre o fanático petista e os que, assim denominados, bolsominions. Eu não vi uma defesa efusiva da família Bolsonaro, nesse caso, nas redes sociais, muito menos nos formadores de opinião, entre eles aqueles que, por hora, apoiam o governo. Então isso daí tem que ser louvado. Segunda coisa, é muito importante a gente separar aqui o governo Jair Bolsonaro da estratégia jurídica do Flávio Bolsonaro. E por que eu digo isso? Vamos lá. Começando pela sua última pergunta do MP do Rio de Janeiro. De fato, o MP Fluminense ele solicitou a quebra de sigilo bancário e aí existe uma discussão se isso se deu após a diplomação ou não. Há uma dúvida em relação à data, entre 14 e 18 de dezembro. Nesse caso, de fato, o controle jurisdicional para a quebra de sigilo de um senador da República diplomado, ele tem que ser feito via STF. Então vamos dizer assim que o MP ele queimou etapa. Só que daí é levar a investigação e o decorrente processo para o Supremo é um salto gigantesco. Entendeu? Então houve muito malabarismo e muita criatividade jurídica para aventar a possibilidade de você trazer toda uma investigação, né, para âmbito federal. Até porque, até ontem, a investigação era sobre o Fabrício Queiroz. Né, o envolvimento do Flávio Bolsonaro era dano colateral, inclusive ele falava coisas nesse sentido. Né? O que é importante a gente colocar? Sobre as consequências. Né? Se a investigação sobe, é muito importante falar que não existe nenhum impedimento para que o parlamentar, né, o Flávio Bolsonaro, ele seja processado no STF, porque existe muita confusão. A regra de foro
para a presidência da República, ela é diferente. O presidente ele não pode ser processado por nenhum ato anterior ao mandato. Ele pode ser investigado. No caso dos parlamentares, eles podem ser investigados e processados. A questão aqui é qual que é a prerrogativa de foro. E essa questão é juridicamente muito interessante, porque o que acontece? O STF, em maio do ano passado, de 2018, ele reduziu o alcance do foro privilegiado. A gente tratou disso aqui, né? Então, o que é o foro privilegiado? Ela é a prerrogativa de julgamento por um órgão colegiado, que as autoridades, mais de 50 mil autoridades no Brasil têm. Então, o cara pula a primeira instância e vai para os tribunais. No caso de deputado federal e senador, isso vai para o STF. Por que isso é um convite à impunidade? Porque eles são péssimos para fazer a fase probatória, as investigações, e a morosidade beira a impunidade. A gente vê o Renan com mais de uma dezena de inquéritos, comparando, por exemplo, com a Lava Jato, enquanto a gente tem aí mais de 140 condenados, né, no caso da Lava Jato, no STF não tem um no âmbito da Lava Jato. Então, assim, essa que é a questão. E olha só que contraditório, Edgar. Quando rolou essa decisão sobre foro privilegiado, olha o que o Fux falou. Que o Supremo seja reservado apenas para os ilícitos praticados no cargo e em razão dele. Certo? Vamos lembrar que nesse caso aí da investigação Queiroz, a gente está falando de atos praticados em 2016 e 2017 que não tem absolutamente nada a ver com a nova função de senador do Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, a gente não está falando aqui de investigação, a gente está falando do fato ilícito. Esse é um processo que tem que ficar sob jurisdição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, né? por que ele alega que provas poderiam ser anuladas? É em função disso que você está colocando? Exatamente. Porque aí parece que a justiça, né, ela mais uma vez vai mordendo o próprio rabo, né? A justiça, ela que nem aquele cachorro que fica rodando em círculos para tentar alcançar o rabo e morder, né? Porque assim, você não pode quebrar o sigilo de um senador da República sem a devida autorização. Então, nesse sentido, mas isso foi só um pretexto para uma coisa muito maior, Edgar. Porque quando o Supremo decidiu sobre o foro privilegiado, eles queriam acabar com o tal do efeito elevador, né? Que é ficar jogando para o Supremo, exatamente, julgamentos que não estão relacionados aos cargos federais. E quem deu a melhor definição sobre isso aqui foi o nosso colega de Jovem Pan, o editor, o Carlos Andreas. Ele falou o seguinte, ó: o Supremo acaba com o efeito elevador, mas se mantém como ascensorista. Sim. E aí a gente vai para a parte mais importante da análise, que é a análise política, certo? Bom, para além dos objetivos óbvios de você retardar uma investigação, de repente até tentar baixar a comoção popular, o que tem de perigoso aqui é o seguinte, Edgar: essa situação oferece ao STF, em crise, a oportunidade de fazer um favor à família presidencial. Imagina, a situação assim no popular seria alguma coisa do tipo: ó, tá aqui o meu problema, ministros. Como que vocês vão proceder? E a confiança do cara na impunidade, né, da estratégia jurídica do Flávio Bolsonaro na impunidade e nas delongas é tão grande que quando você escala o problema, né, inclusive gerando aí repercussões negativas para o governo do próprio pai, por uma associação óbvia, quando você escala esse problema, ele abre mão do que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Porque quando o STF julga, você não pode apelar para mais ninguém. Sim. Só para a última instância. É a última instância. Sim. Então, assim, para o cara fazer uma movimentação dessa, literalmente falar assim: ó, STF, a gente sabe que vocês estão com uma série de problemas, mas eu estou te dando uma oportunidade de você fazer um favor à família presidencial. Então, isso assim, isso cheira velha política. Total. Péssimo. Parece uma confissão de culpa, né? E aliás, a gente tá num governo em que as pessoas... É um governo que diz que crime não pode ser perdoado e etc. Mas é um governo em que pessoas envolvidas em escândalos acham que pedir desculpa já é suficiente para se livrar desse tipo de investigação. A gente já viu esse caso muitas e muitas vezes nesses 18 dias de governo. Eu tô bem chocado, na verdade, que ninguém esteja batendo panela nesse momento do país. Porque, beleza, não estamos aqui para defender PT, para defender Lula, Dilma ou quem quer que o valha. Mas se a gente for parar para fazer um paralelo com o que acontecia antes, por coisas muito menores que um escândalo como esse, ninguém conseguia ouvir discurso na TV de candidato nenhum, porque tinha panelaço. Onde estão as panelas agora? Vamos em frente, vamos girar o assunto?
Vamos saber qual é o novo capítulo aí com a Paulinha a respeito do caso Felipe Neto e MC Melody. Ontem a gente comentou aqui, né, que o youtuber havia banido a cantora do seu canal, né, em razão da sexualização precoce da menina. A garota tem apenas 11 anos, tivemos uma discussão aqui em torno desse tema. Como é que tá andando essa história? Qual foi o desenrolar, Paulinha? Bom, teve todo esse barulho que aconteceu através do Felipe Neto, né, do banimento. Então voltou-se a falar nesse assunto. Já disse para vocês aqui, não é um assunto novo, é alguma coisa que sempre permeou a carreira da MC Melody, e a cobrança sempre foi muito grande, porque o pai dela é o empresário dela. Então, enfim, achavam muito estranho que o próprio pai expusesse a filha em fotos, em circunstâncias como as que fazem parte da carreira da MC Melody. Eis que o próprio pai também se defendeu, né? Até ao Extra, ele deu uma entrevista e disse o seguinte: Edgar, ó, não temos intenção nenhuma de sexualizar ninguém, muito menos minha filha. Infelizmente, ela não pode ir à praia e colocar um biquíni, que já é sexualização. Se faz uma foto séria, já está fazendo carão. Somos atacados de todos os lados. E até ele falou que ele tem 2 stylists responsáveis aí pelas roupas da MC Melody. E que até a menina às vezes fica chateada porque as amigas usam shorts curtinho e ela não pode, porque se ela usar vai pôr a foto e daí... Enfim, ele se justificou ali pro Extra. Aí o que aconteceu é que o perfil do Felipe Neto publicou um comunicado oficial em que ele conta que conversou com o pai, não só da Melody, mas de uma outra menina que também é artista, cantora mirim, que é a Bella Angel, que é o Thiago Abreu. Então, conversando com o pai, eles chegaram a um acordo. E esse acordo, Edgar, é o seguinte, de que o Felipe Neto vai financiar um acompanhamento pedagógico e psicológico para as 2 cantoras. Então, o que vai acontecer agora é que, através da figura da Sabrina Bittencourt, que, aliás, é uma das mulheres responsáveis por juntar as denúncias do João de Deus, ela também é a fundadora da Escola com Asas. Então a Sabrina vai agir como tutora, já conversou com a família e vai montar aí uma equipe para poder acompanhar essas meninas e fazer um acompanhamento psicológico e conversar também com os pais para entender qual que é a melhor forma dela se posicionar ali como artista, o que deve ou não ser compartilhado, como é que essas coisas devem acontecer, e entender também como é que tá a cabeça das meninas, como é que elas mesmas lidam com isso, até para elas poderem impactar aí os seus milhares de fãs com uma mensagem positiva e muito bacana e adequada para a idade. Então, basicamente, é esse o acordo que eles entraram, né? Então, o Felipe Neto financiaria todo esse processo, a Sabrina Bittencourt como tutora, e o pai concordando com tudo isso. Vamos cercar a menina de cuidados para que, então, ela siga a sua carreira, já que o sonho da Melody, de acordo com o pai, e eu acredito que até seja mesmo, é ser uma cantora de sucesso, né? É que as pessoas curtam ela por causa das músicas e da voz, enfim, do que ela tem para oferecer como a artista que ela. Eu acho que a Melody conseguiu fazer o caminho inverso da Inês Brasil, que era piada e as pessoas ficaram rindo dela constantemente. A Melody começou com as pessoas rindo dela e as pessoas passaram a rir com ela e admirar a ela. Porque ela era um meme que era meio ridicularizado pelo falsete, mas ela cresceu, emplacou música, ela mostrou que tem talento nesse sentido. Ela soube superar o meme negativo nesse caso. Bom, e aí a gente vai acompanhar. O próprio Extra fez uma entrevista com uma advogada, e a gente tem aqui o Caio, que entende bastante de direito, então até quero que ele ajude a gente a entender, porque o que acontece? O Ministério Público Estadual de São Paulo informou que apura as condições do núcleo familiar da MC Melody. Claro que sob segredo de justiça, porque ela é menor de idade. E aí o Extra foi perguntar para uma advogada especialista em direito da família, a Ranete Sato, do escritório Peixoto e Cury Advogados, a respeito do que pode acontecer com o pai dela. Lembrando sempre que isso depende de uma apuração, gente, da justiça. Então, assim, é uma especulação baseada numa apuração. O que pode acontecer caso chegue-se à conclusão de que realmente ali as coisas não estão correndo da forma correta, né? E aí o que essa advogada estava dizendo é que pode acontecer desde uma multa, uma advertência, a alguma coisa muito séria, que é a perda da guarda ou do poder familiar. Então, gente, claro que isso depois de se investigar, né, etc e tal, e chegasse à conclusão de que essa menina realmente está super exposta em rede social, está sendo hipersexualizada, enfim, na pior das instâncias. Eu não sei se o ouvinte ficou com a mesma dúvida que eu, enquanto você falava, que fiquei pensando, quer dizer,
O Felipe Neto tá decidindo, quer dizer, tá de alguma maneira aí, implicando numa decisão de oferecer uma assessoria respaldo pra psicológico para a menina. Sim. O pai aceita essa sugestão dele. Isso. Isso não é uma questão que envolve ali... o pai, por si, não deveria ter essa conversa com a menina no sentido de já dar a guinada e dizer pra ela, olha, as coisas... Mas talvez ele só tenha entendido o que estava acontecendo com esse olhar, com esse alerta do Felipe Neto. Felipe Neto virou nossa régua moral. E precisou o Felipe Neto falar alto para o Ministério Público finalmente de ouvir. Novo, investigar. Ou seja, o Felipe Neto não é só um influenciador de jovens usuários de redes sociais, ele é um influenciador dos órgãos públicos. E o cara falou, opa, peraí. Porque o pai poderia continuar, quer dizer, nesse embate recusar, falando, não, você tá enganado, não tem nada a ver, essa maldade, essa sexualização estão nos seus olhos. A minha filha, ele poderia ter essa... Não, mas esse o discurso dele até hoje. Agora, eu não sei que conversa ele teve com o Felipe Neto, a gente não tem detalhes desse papo. Mas o Felipe Neto deve ter conseguido chegar num ponto e falar, não, amigo, você tá enganado, isso é muito sério, a sua filha tá sendo exposta e eu quero ajudar, sei lá. De brother, não sei, o Felipe Neto é um cara, assim, super polêmico, gente, ele já falou muita coisa errada, muitos pais criticam ele e o irmão pela forma que eles conduzem canais infantis, tudo bem, o Felipe Neto há 2 anos coloca a classificação indicativa nos vídeos dele pra maiores de 13 anos, mas eles estão lá no YouTube. Sim. A menina então, canta bem, é legal que ela canta? Ela agora tá muito afinada, ela tem voz agora. A questão é que as pessoas clicam, gostam dela, não, porque ela é uma cantora, ou a maioria dos cliques são em função da sexualização. Isso não dá pra separar, né? Não dá. Hoje em dia. E não, eu acho que ela ainda carrega a fama pelo que o Fefito falou, da questão do meme, do falsete, acho que tem um pouco disso. Mas eu vi um vídeo dela, que acho que inclusive com a outra menina lá também. Ok, assim, uma Bonde voz das normal, que acho que dá pra... Eu acho que a Melody melhorou muito, ela fez aulas de canto e tudo mais, mas a questão aqui é que a gente não tá nem aqui pra julgar o talento dela. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta pro pai dela. Eu só queria saber, Fefito, o que motiva, na verdade, na visão de vocês, os cliques e ela ter tantos fãs como tem. Eu acho que não tem como separar isso, não tem como... como você vai saber? Uma artista pop... Não, porque se Madura, você me disser, não, ela é uma, deve contar ela com é uma cliques puta cantora, que tem a ver ela canta com mesmo, é um talento precoce, mas eu acho e que desde dá pra... sempre se mostrou boa cantora. Gente, mas eu acho que dá pra gente não são tão boas e são famosas. Mas eu acho que dá pra gente pensar de um jeito bem específico. Só queria dizer pro pai dela que, embora ele diga que ele sofre ataque dos dois lados, cabe ao pai ver o comportamento dos filhos nas redes sociais, até que eles possam responder por si mesmos, porque olha o figurino que a Melody usa em alguns clipes. É isso. Olha o que ela fez, mostrando marquinha de biquíni no seio essa semana. Olha o tipo de entrevista que ela deu, falando que tinha ou não silicone. Vai vir o outro falar pro pai, ó pai, você tá... mas o pai tem que estar atento, o pai tem que estar atento nesse caso. Quanto à sexualização nos clipes, embora ela cante muito bem, a gente tem que parar pra pensar que a Melody ainda é criança, mas dependendo do estímulo que ela receba do pai, do produtor ou de quem quer que seja e esteja por trás da carreira dela, algumas pessoas podem entender que ela tem que virar uma diva pop, como mulheres adultas e responsáveis pelos próprios passos são. Uma mulher adulta usa a roupa que quiser, do jeito que quiser. Uma garota de 11 anos não tá em plena sensatez pra tomar esse tipo de decisão. E longe de mim parecer o mais conservador, mas é o mais óbvio, né, gente? Uma criança é uma criança. E se a gente observar um outro ponto de vista, claro que é um outro tipo de carreira, que seria de apresentadora e atriz, mas a Maísa é uma menina que corresponde à idade dela. Sim. E que é precoce em coisas muito legais. E que os pais estão bem atentos e que tem a sua carreira, trabalha, faz o seu dinheiro, tem seus seguidores. Acho muito oportuno esse nome que você traz. Como uma fada sincera maravilhosa. Melhor pessoa desse país. O Bruno pôs aqui pra gente um pouquinho do... Vamos ouvir a Vamos dar uma sacada aqui. Bom, tá bom. Fala aí, Caio. Não, tá tudo bem. Eu não quero julgar nada. Nesse clipe especificamente ela tá composta, tá tudo certo. Não, vai lá. Fala aí. Bom, da parte legal aí, do cara pedir. Vou fazer uma pode acontecer um negócio assim, vou fazer uma breve observação não jurídica aqui sobre o Felipe Neto. Na minha bolha digital, né?
reforçada aí por algoritmos e as minhas preferências e os canais que eu sigo e acompanho, a repercussão da atitude dele foi muito negativa, porque dizem que ele que criou essa monstruosidade, ele que deu relevância para ela e que há muito tempo ela era hipersexualizada e que inclusive ele adulterou aí algumas capas de vídeos no YouTube que reforçam aí esse estereótipo dela como uma figura Sexualizada. sexual. Quando a gente tem uma boa intenção, geralmente a gente age dessa forma desde o começo. O que a gente viu no caso do Felipe Neto foi um cara fazendo um estardalhaço, né, e usando a crítica como atalho para virtude e falando, olha, isso aqui tá errado, eu vou banir do meu canal. Ele poderia ter procurado os pais da Melody Mas no eu acho privado. Que ele procurou anteriormente. No ano passado ele tem um vídeo criticando e dizendo que nunca mais ia passar nada Tudo bem, da mas Melody. a Deixou questão, claro que teve conversas privadas. Mas a questão aqui é oferecer a ajuda dessa profissional e tal, que isso obviamente é uma coisa positiva, mas que nesse momento já tá se confundindo com marketing pessoal e movimento de relações públicas. Feita essa consideração, alguns ativistas aí de redes sociais, inclusive o advogado do MBL mesmo, Rubinho Nunes, ele falou que vai entrar sim com uma ação, né, perante o Ministério Público, lembrando que o Ministério Público ele é responsável por acompanhar o processos de suspensão e destituição do poder familiar, né? E juntamente ao Conselho Tutelar, esse tipo de coisa. E por que isso? Aqui, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244A, ele fala expressamente, ele veda expressamente submeter a criança não só à prostituição, mas também à exploração sexual. Então o legislador deixou esse termo vago, exploração sexual. A pena é altíssima, é de 4 a 10 anos. E por que isso daí é tão relevante? Porque esse critério da pena ele é uma das possibilidades de você perder o tal do poder familiar. Antigamente, inclusive, Paulinha, se chamava pátrio poder. Só que pela conotação machista, né, de reforçar vamos dizer assim, a paternidade, eles mudaram para poder familiar. E isso é muito diferente, por exemplo, Edgar, da questão da guarda, né? Quando você tem uma situação de divórcio, um dos cônjuges muitas vezes pode perder a guarda, mas não significa que ele vai perder o poder familiar. Sim. O que é o poder familiar? Você poder representar o seu filho nos atos da vida civil, inclusive na assinatura de contratos, que parece ser a maior preocupação do pai da Melody. Então, assim, isso é uma questão super séria, porque dependendo de para onde for uma sentença penal, pode ter um impacto tremendo na vida familiar dessa menina. E talvez de novo, né, eu sempre olho sob a ótica de quem é mais vulnerável, e nesse caso, essa pessoa é a Melody. Quem disse que o melhor para ela é romper os vínculos familiares que ela tem com os pais? De repente, esse caminho intermediário agora proposto pelo Felipe Neto, independente das segundas intenções dele, é o melhor. É uma coisa mais conciliatória. Sim. Então, só essa observação. E eu espero que o Felipe esteja mesmo com a cabeça boa. Eu tenho gostado dos posts que ele tem feito. Ele não era uma pessoa que eu gostava tanto, mas agora... Olha, Felipe, gostei. Você é responsável, talvez, por ela ter crescido, mas você tá tomando a responsabilidade pra si, tentando corrigir. Eu acho melhor do que é válido também, ser uma pessoa irresponsável pra sempre, sabe? Ele anda muito sensato nas redes. Troféu joinha pro Felipe Neto. O programa Encontro da TV Globo, comandado pela Fátima Bernardes, não vive seus melhores dias aí. Tem registrado números desfavoráveis em algumas capitais e o desempenho já coloca em alerta aí a emissora, porque até então era, parece que uma onipresença, uma unanimidade o programa da Fátima, sempre liderando a audiência, né, Pepito? É verdade. Muita gente tem questionado, agora o Ricardo Feltrin escreveu sobre isso no blog dele, e agora vamos fazer uma pensata em cima disso, porque a Fátima Bernardes, ela é líder de audiência em São Paulo, em Conteste. E a audiência é medida tanto no país todo como em São Paulo, mas a audiência que é levada em consideração, especialmente pelas grandes agências de publicidade e grandes anunciantes, é a audiência de São Paulo. Por isso que quando a gente fala em audiência, a gente sempre diz se é na Grande São Paulo ou no painel nacional de audiência, e aí já tem mais de uma dezena de capitais que medem essa audiência. Em algumas capitais, a Globo sempre teve problema de audiência, especialmente no confronto com novelas bíblicas, por exemplo. Não por acaso, algumas novelas nos últimos anos foram ambientadas em Belém.
Cheia de Charme, em 2012. A Força do Querer, da Glória Pérez, há 2 anos. Essas novelas não eram ambientadas lá à toa. A Globo escolhe esses lugares pra dizer, a gente tá de olho em vocês também. Vamos trazer vocês pra perto. A Fátima Bernardes está perdendo em 4 capitais. Em Salvador, olha só que curioso, onde se passava Segundo Sol? Salvador. Em Goiânia, em Belém do Pará e em Manaus. E em Curitiba, a audiência também já tá num momento um pouco claudicante, assim, um pouco crítico. Falei uma palavra difícil, agora chique, né? Mas o fato é que a Fátima Bernardes continua liderando em São Paulo. Nesses lugares, nessas capitais especificamente, ela perde não para a Record. Ela perde para os desenhos animados do SBT. O Pica-Pau. Pois é. Pica-Pau é da Record agora. Que vingança. Pica-Pau já rodou bastante. Pois é. Muita gente deve achar que a Fátima perde pro Hoje em Dia, que é um programa feminino, que é meio direcionado pro mesmo público dela. Mas em 4 dessas 5 capitais, ela perde mesmo pros desenhos do Bom Dia e Companhia. Não é nem pra telejornal policial ou coisa que o valha. Então a gente também tem que entender que há um desvio padrão de audiência nesses lugares. Talvez tenha mais criança em casa, mais família assistindo. Fato também é que a Globo tá estudando a grade de abril e deve tomar ainda nesse mês a decisão do que colocar à tarde no lugar do vídeo show. Se mesmo o programa da Fernanda Gentil, se o Mais Você recupera o horário que era o horário original dele, o Mais Você, pra quem não lembra, quando estreou às 2 da tarde, só depois foi pra amanhã, ou se a Fátima passaria para a tarde, no estilo da Oprah, como a Oprah fazia lá nos Estados Unidos, um programa de debates. Muita gente chamou o programa da Fátima de lacrador. Eu não acho, eu gosto dos debates do lá. Nossa, e fora que é um programa diário, que tem que ter Mas personagens aí não era o da Fernanda e Lima? tal. Não, mas eu acho que o programa da Fátima é dificílimo de ser feito. Por que todo mundo tem que dançar nesse programa, gente? A pessoa que não quer dançar Logo é obrigada. cedo, logo cedo, Isso é um né? pouco assustador. Pra você não seria problema, Paulinha. Nenhum, porque eu danço Você aqui sempre se dá uma for preciso. dançandinha. Mas eu acho que é uma coisa assim, gente, por que todo mundo tem que dançar? Que difícil que é ter um tema polêmico e convidados dia. todo dia. É Sim. um programa complicado. Mas eu acho que é considerado lacrador porque discute temas como racismo, machismo, feminismo. Mas, Vini, se toda fosse hora, lacrador mesmo, assim, eu acho, ia ter sempre uma última palavra de alguém dizendo pros convidados que falam besteira. Não é bem assim, etc. Ok, tivemos o episódio da Kéfera. A gente se lembra dele. E o da Dona Mas- Regina também. Pois é, mas a gente teve vários e vários convidados que falaram bobagem no programa da Fátima, passaram incólumes e as redes sociais se manifestaram só muito tempo depois, assim. Agora a Fátima que- não tá lá pra ser a dona da lacração. ela não é. Peraí, mas se você lacradora. se associar esses temas com lacração, pô, mas esses são os temas que são discutidos em qualquer lugar, em qualquer Exatamente. âmbito. dia. Qualquer debate hoje em dia é lacração também. Que mania de gente chata ficar falando de lacração o tempo todo. Aqui, inclusive. Olha, isso junto com as notícias sobre o amor e sexo lá da Fernanda Lima, né? Depois os comentários óbvios vão ser que quem lacra não lucra, né? Essa é uma palavra de ordem que tá rolando. Só que eu acho que isso daí também não procede, né? Pô, a gente falou de sofisma, né? Aquele raciocínio que traz a ilusão da verdade, mas ele é inconsistente. Eu até brinquei que os sofistas eram os lacradores da Grécia Antiga. A lacração, além dela ser sofista, ela é reducionista, porque ela é sempre baseada em palavras de ordem, né? Por isso que o exemplo da Kéfera é tão ilustrativo. O que é, uma lacração? É você encerrar a discussão com uma frase de efeito do tipo, meu corpo, minhas regras. Né? Eu vou pensar aqui rapidinho, 3 desconstruções. Meu corpo, minhas regras, nada. Você não pode vender um órgão seu. Ah, mas você então nesse caso, você não lacração é de direita e de esquerda, né, Caio? Não, calma, Porque já tem vou. gente- Eu posso fazer a paralelo com a Super. mitagem. Exceção de venda de órgãos, por exemplo. Aí você mas o é meu sobre corpo, a minhas fé, regras, gente. mas eu tenho que usar capacete pra andar de moto e finalmente meu corpo, minhas Não, regras. Você é um cara literal, você é um cara literal. Mas isso é em relação a assédio, não em Não, relação, em relação a aborto, geralmente, né? Não, Em relação a aborto. E É uma assédio interpretação também. literal. Não, em relação ao aborto, que é quando geralmente é Em usado. relação ao shortinho que eu tô usando, imagina. Em relação ao aborto, isso geralmente ignora completamente que o feto também é um corpo, né? Então, só pra mostrar como, assim, de novo, um raciocínio que tem a aparência, uma aparência de realidade, de verdade, mas que ele é inconsistente. Comparado com a mitagem, é muito diferente. A mitagem, ela vem precedida de argumentação. Tanto que tem até o turn down for what. Você não vê turn down for what pra lacração. Frase de efeito. Eu já vi. Vem Eu já vindo vi a música. Mas peraí. Porque o cara vai construindo. Já e aí teve depois um ele... aqui da lacração e foi meu, esse turn Mas- down for what, mas foi peraí. maravilhoso. Ô, Caio, pra mim isso que você tá falando é também uma derivação da lacração.
O Caio tá relativizando a lacração, gente. Aqui de direita chama mitagem. Você tá chamando Como assim? a lacração é de esquerda, o mito é de direita. Não, você pode ter as duas coisas. Eu preciso Você pode ter entender. lacração. Lacre é diferente do mito? Você pode ter lacração de direita também, mas não é tão comum. Porque o que costuma acontecer, no caso, quando falar o cara mitou, você vê os vídeos do cara mitando, um Mas vídeo de mitou 5 por minutos. causa do Bolsonaro? Não tem nada a ver com Bolsonaro. Tá. Tem A a gente ver vai com chegar no Lula. o conceito. Não. Só que vamos falar de novo do quem lacra não lucra, né? É mentira isso. Porque o que existe hoje na mídia? Existe uma escassez dos espaços de fala. Né? E para ocupar esses espaços, você tem sim que fazer parte da patrulha. E a população, o ouvinte, ou enfim, o telespectador, ele demora para perceber qual que é o espírito das coisas. Porque assim, é o que a Paulinha falou. Para cada 10 programas, vai ter um que vai ser um negócio, nossa, mas peraí, o que eles estão defendendo aqui é absurdo. O que essa menina falou não faz o menor sentido. O que eles estão endossando aqui é ruim demais. Você tem que errar muito a mão, sabe? Para chegar num nível de boicote a ponto de perder a audiência como tá acontecendo. E aqui eu vou dar só um exemplo, viu, Edgar? Para você ver esse negócio de que quem lacra, lucra, assim, infelizmente, e de como é difícil perceber. Eu denunciei no Pingos nos Is o prêmio Congresso em Foco, né, do grupo Folha UOL. Certo? O que é esse prêmio? Ele elege o melhor parlamentar segundo os jornalistas. Então, quem são os parlamentares queridinhos dos jornalistas? Adivinha, entre as 5 primeiras posições, tem 4 parlamentares do PSOL, e um, que é Partido Socialismo e Liberdade, e um parlamentar do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Aí você vai ver uma votação que envolve 89 profissionais de 44 veículos de mídia diferentes. Então, assim, quem lacra, lucra sim, e é muito difícil ocupar espaços porque a patrulha existe. Voltando para Fátima Bernardes, a única capital na qual a Fátima Bernardes perde para a Record é Salvador. E aí, olha que curioso, em Salvador, o encontro com Fátima Bernardes, em dezembro teve 4,8 pontos, o SBT teve 6, a Record teve 7,1 e perde tanto, com tanta distância, que a Globo está encerrando o programa da Fátima meia hora mais cedo. O telejornal local de lá, inclusive, sofre a consequência dessa queda de audiência, o equivalente ao nosso SP1, tanto que ele perde também, já tentou trocar de apresentadores e tudo mais. O jornalismo policial na Bahia, da Record, bate a Globo de lavada. Sim, ó, eu adoro a Fátima, não posso ver, tô aqui no... Você dançaria pra ela, Edgar? Eu dançaria, eu gosto. Acho uma pessoa muito capaz, competente, muito simpática. Aplausos para, beijo, Fátima. a Fátima Bernardes. Vai, pra fechar. Agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira, o assunto agora são os esportes eletrônicos e um evento muito importante desse universo. A INTZ, um dos maiores clubes de esportes da América Latina, está concorrendo ao prêmio de The Game Shakers. Vejam vocês na categoria Melhor Organização de Esportes de 2018. Porra, que moral, hein? Caraca, meu. Brincadeira. Hein? Olha, pra falar sobre essa premiação e outros assuntos, aqui com a gente estão nesta manhã o Lucas Almeida, que é CEO da INTZ. Bom dia, Lucas. Bom dia, é um prazer estar aqui, prazer estar com os ouvintes. Também o Lucas Pierre, também conhecido pela alcunha de O Maestro, é isso? Que é o técnico responsável pela equipe League of Legends da INTZ. Bom dia, Maestro. Olá, bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui também. E o Léo de Biasi, que é sócio da holding BBL, especializada em entretenimento e integrante do júri do Game Shakers. Qual a alcunha? Tem um apelido, Léo? Poxa, jury member, né? Você viu? Embaixador de esportes eletrônicos. Embaixadores. Bom dia pra vocês. Caramba, que moral, hein? Tá, vocês devem estar felizes, né? Com essa história toda. Pois é, a gente existe há 4 anos, né, no cenário de esportes, cenário que existe há mais de 20 anos, e a gente receber essa indicação para um prêmio internacional que vai ser dado em Cannes, né? Então eu sou publicitário, então quem não sonhou ganhar um prêmio em Cannes alguma vez na vida, então pra gente é um prazer imenso. O Game Shaker seria tipo o Oscar do jogo eletrônico hoje em dia? Dá pra fazer essa comparação ou não? Ele tá ficando super importante, é o segundo ano ainda, como tudo no esporte é muito novo, né? Mas ele tá, eu acho que o legal desse ano é justamente ele tá com essa abrangência mundial mais forte,
forte. O INTZ vem representando a região da América Latina, está concorrendo contra times com fanbases aí globais muito fortes. Mas, enfim, os intrépidos são super fortes aqui no Brasil e estão fazendo uma campanha aí para ver se ganha esse... Nessa votação tem categorias também? Como é que é feito? Eu ia perguntar o que significa exatamente essa categoria. Tem algumas que a gente já sabe de porque cinema, tipo, melhor atriz. É isso. Vamos lá, o deles... melhor organização Eles estão concorrendo ao Community Shaker. Então é realmente as organizações de esportes que mais movimentaram e ativam as suas comunidades em torno do esportes eletrônico. Mas como um Oscar, como a Paulinha falou, a gente tem várias categorias nessa. Enfim, o Shaker of the Year seria o melhor jogador. A maior personalidade do ano. Sim. Então isso já até foi anunciado, porque aí a pessoa vai lá já para receber, que foi também um dono de equipe mundial, que é o Jack Etienne, que é o proprietário da Cloud9, que é a maior organização de esportes do mundo. Foi avaliado o primeiro unicórnio dos esportes. Foi avaliado em $1 bilhão a organização de esportes. Deixa eu perguntar para meus amigos aqui agora, eu nunca tive essa curiosidade. Alguém aqui é gamer? Vocês jogam videogame, assim? Eu tenho um gamer Sou gamer. O Paulinho é mega Eu sou gamer. Assíduo, Fefito? Eu não sou Todo do dia LoL. você joga? Eu não sou do LoL e eu não sou dos jogos muito complexos. Eu adoro os jogos do Lego, de super-heróis, todos eu amo, já zerei todos. E eu tô no momento de jogar Bayonetta. Que é uma mulher que a roupa dela é o próprio cabelo, e aí quando ela solta os poderes, ela fica meio peladona. Mas, Fefito, atira com um salto alto. Fefito, ela é meio isso. adorei. Você tá querendo zerar esse jogo. Fefito Você falou isso, já lacrou. tá jogando Bayonetta desde o outro programa. Eu fico muito ansioso com Bayonetta. Eu não consigo chegar no fim. Me ajuda a zerar? E olha que são Olha, dois, Tá hein? difícil. Eu tenho uma pergunta, porque eu não sou gamer por motivo de vício, eu não posso jogar nenhum jogo. E é verdade isso, tá? Isso não é um bilhete, é fato na minha vida. Eu fico muito viciada, aprendi isso logo lá com o Mario Bros, que eu tinha um probleminha com games. Então eu evito, mas o meu filho tem 7 anos e tá jogando. E eu queria perguntar pra você, Lucas Pierre, já que você é o cara que, tá lá com as equipes, entendeu? Sim. Comportamento da galera que joga. Hoje mesmo estava dando uma bronca nessa criança. Sim. Ela muito chegou comum, dando muito bronca comum. aqui. Porque Muito no comum. Plants vs Zombie, esse difícil, né, jogo onde você mata zumbis e é uma abóbora que joga milho, sei lá o que acontece ali, ele fala muito palavrão quando perde. Ele fala coisas que você nem sabia que ele sabia, porque ele, não sei, está replicando os jogadores. Jogadores, quando perdem, falam muito palavrão? É um comportamento normal ou devo estar preocupada e proibindo isso e dizendo, diga, que chato? Olha, eu como gamer desde pequenininho também, já sofri muita bronca também dos meus pais. E hoje dou um pouco de bronca nos meninos, inclusive por questões comportamentais. Eu acho que é uma coisa que as pessoas aprendem muito mais do que a gente imagina jogando, né? Se mergulhando nesse universo de games, né? Eles aprendem muitas coisas boas, aprendem línguas, aprendem conceitos, mas também, às vezes, tem esses probleminhas, a gente tem que ficar sempre de olho aí pra ver quais são as coisas que eles estão absorvendo, né? Então, cabe muito bem, de vez em quando, dar um puxão de orelha também. O que adiciona aí que é importante é que, como qualquer outra atividade que você faz com muita frequência e sem muita controle Exagero, e tal, né? um exagero, é ruim. Mas né? vamos explicar uma coisa para as pessoas de casa. Primeiro eu queria que também vocês falassem como tá o cenário dos jogos eletrônicos no Brasil, pois curioso. Mas eu fico imaginando meus pais, que devem estar ouvindo agora, e eles devem estar se perguntando se dá para pagar boleto só jogando videogame. De onde vem o dinheiro de quem é jogador de videogame profissional, por exemplo? O que eu sempre falo é que assim, eu faço uma analogia com o futebol, né? No futebol você tem os clubes, são os clubes tradicionais, de esportes tradicionais, e dentro dele tem várias modalidades. O caso do NTZ, ele é um clube com mais de 100 funcionários, são 80 atletas profissionais com base CLT. Eu brinco que o contrato ele é igual ao jogador de futebol, o que muda ainda são os zeros. Mas efetivamente tem jogadores que chegam a receber mais de 30 mil reais por mês de salário jogando isso. O que Nada mal, hein? Com poucos anos de idade. Poucos anos de idade. Todos maiores. Então Imagina se aos 20 ganhar 30 mil. Exato. Ó. E no Brasil, como é que tá o cenário de games, gente, agora? Como vocês sentem que tá? Bom, claramente expandindo, né? Expandindo Não à toa muito, vocês estão aqui Paulinha. conversando com a gente. Eu acho que tá muito legal porque tá cada vez atingindo o mainstream e aí com isso, claro, audiência, que é muito importante, frequência, as verbas vão ficando maiores também. A gente brinca que a gente tá fazendo uma entrega que o pessoal
estava acostumado a escutar nos veículos tradicionais, no digital, que é onde o eSports nasceu e ele mais trafega, né? Então, as grandes marcas estão vendo isso, que nós falamos diariamente com o público que é um público que eles hoje têm uma dificuldade de se comunicar, os millennials, os jovens, e o videogame vem se tornando essa ferramenta dessa comunicação entre marcas, enfim, e suas receitas. E as marcas, vendas. elas transcendem os eletrônicos, elas vão para toda sorte de produto, ou ainda muito focado em coisas relacionadas à tecnologia, enfim? Não, muito legal que cada vez as não endêmicas estão entrando no mercado. Então hoje a gente já tem bancos, já tem cartões de crédito, já tem toda a parte de A e B, que é comida, alimentação, bebidas, todas elas, vestuário. Então eles realmente descobriram que o alvo é com quem eles querem falar, e vamos falar com esse ecossistema tudo de consumo que eles têm em volta deles. Então, todas as empresas realmente, higiênico bucal e por aí vai, tudo. E essa parceria que vocês fecharam aí por Circuito Desafiante 2019, né? Que volta agora em janeiro, é isso? Volta já na segunda-feira agora. Pra gente da MBL foi uma grande vitória poder fazer esse projeto que, na verdade, é a série B do LOLzinho, que o Fefito fala aí. Porque a série A é organizada pela própria publisher do jogo, que é a Riot Será que tem série A e série B de jogo? E série C também. Caramba, é um brasileirão! Exatamente, o CBLOL é um brasileirão, enfim, passa na televisão, em vários canais digitais, e nós conseguimos conquistar esse projeto de operar a segunda divisão lá nos estúdios da BBL, mas o mais legal é que existe uma expectativa de audiência muito grande, porque na segunda divisão hoje, 3 grandes times que já foram campeões da Série A estão jogando a Série B. Então ainda é um cenário que flutua muito. Tem ligas, né? Então, essas ligas, né? Eu joguei jogadores também, viu, Edgar? Jogou? Qual que você jogava? Qual, Vini? League of Legends. League of Legends? Eu era o Macaco Rei. Fala aí, Caio. O que eu jogava? Você que é um gamer aí, vai. Eu jogava Mario Kart. É muito Mario legal. Kart. E antes disso, clássico. Sonic. Mario Kart é um sucesso até hoje. E outro também um pouquinho mais novo, o Crash. O Bandicoot. O Crash Bandicoot. Mas os brasileiros estão entre os que mais jogam videogame no mundo, né? Por que a gente tem essa vocação para o game? A gente precisa escapar dos problemas da realidade, do cotidiano? Eu não veria dessa forma. O brasileiro é early adopter em muita coisa, né? Eu acredito que o brasileiro... É um gafanhoto de coisas digitais. Veja o que a gente faz na internet, o que a gente fez com o Orkut, a gente implodiu. Droga, perdemos a comunidade, eu odeio segundas-feiras. Eu acredito que o brasileiro é um grande fã de entretenimento, na verdade. Eu acho que os jogos, eles só... entram numa nova categoria aí de entretenimento. Querendo ou não, os nossos campeonatos hoje, o Campeonato Brasileiro, as grandes finais que existem, são, querendo ou não, shows também, né? Então as pessoas compram ingresso, vestem a camisa, tem toda a questão envolvendo paixão, torcida. Então isso é uma coisa que o brasileiro conhece bem e sabe disso há mais de 100 anos aí com futebol também. Então eu acredito que esse buraco deixado aí após os grandes esportes que a gente já tem vai ser muito bem preenchido. Qual é o grande problema do gamer hoje em dia, que pratica o eSports, né? Será que o gamer de hoje, pelo menos aquela história fatídica de arrancar o topo do dedão na sarjeta jogando bola na rua, ele não vai ter? Qual problema ele vai ter? Tendinite. Tendinite? É legal, mas tem uma rotina no clube, que é uma rotina que começa desde Rola manhã. uma massagem, o pessoal vai na fisioterapia. academia. A gente tem dentro da nossa comissão médica, a gente tem fisioterapeuta, nutricionista, então tem tanto a parte de... Que doido, olha, tem uma estrutura é gigante, por trás, Edgar, é gigante. Eles têm hoje, a Gaming House do INTZ é considerada uma das Gaming Houses com a maior estrutura do mundo. É um prédio de 4 andares, 5 metros andares. quadrados, tem estrutura para comportar 30 pessoas morando. Que os jogadores dormem lá, então são os dormitórios também. A gente tá vendo aí, olha, quem nos acompanha a imagem tá vendo um pouco esse tour aí pelo espaço que vocês estão falando aí, ó. Exatamente. Pô, Gamer que se preza tem 2 consoles? Na verdade tem PC, né? Só PC. O console ele é mais jogado para alguns tipos de jogos, como os de futebol e esportes em geral, e também na parte do PC é onde os maiores circuitos mundiais acontecem. O que vem crescendo muito é a parte de mobile também, né? O Exato. pessoal no celular jogando, por exemplo, na Ásia, você entra no metrô e todo mundo está jogando no metrô. não precisa na Ásia não, na sala de casa... O celular é gigante, gente. Olha, eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do Léo de Biasi, do Lucas Almeida e do Lucas Pierre, o maestro
Maestro, eles que são da INTZ, né, falando sobre eSports aqui no Morning Show. Agradeço, foi um prazer participar do programa. Eu também convido todo mundo. Tem que torcer sempre, gente. Fala aí alguém. Com certeza pro INTZ. E votar, Edgar. Porque a votação tá aberta ainda. Olha aí, podem todo mundo tá ouvindo, ajudar o Brasil, a América Latina, na verdade, a gente é o único clube participando. Então, quem quiser ajudar nessa votação desse Oscar aí, como foi dito, é intz.clube, o B mudo, né, clube em inglês, /vote. Aí você consegue acessar e votar. Valeu, gente. Queria agradecer, gente, esse espaço, enfim, Obrigado, da Jovem Pan junto com a BBL. Vamos lá, que cada vez mais dando espaço pro esporte. Sigou em INTZ. E o presidente joga o videogame? Gosta de um armamento? De tiro, ali? jogo de tiro. Metralhadora, né? De matar eu gosto de todos. 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui com o Morning Show, 11 horas 8 minutos, horário de Brasília. O líder sem teto Guilherme Boulos pode ir à justiça contra uma desembargadora do Rio de Janeiro. Quais os detalhes? Que rolo é esse, Vini? Olha, Edgar, essa desembargadora, Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, ela já fez posts bem polêmicos que já deram o que falar, que causaram bastante repercussão. No ano passado, né, ela divulgou uma fake news sobre a morte da vereadora Marielle Franco, né, onde ela dizia que ela estava engajada com bandidos. Depois descobriram outro post dela questionando também uma professora que tinha síndrome de Down, e ela questionava essa é aquela se ela que disse poderia... que queria fuzilar o Jean Willis? Eu não sei se é essa, Fifi, não tenho certeza, mas ela também questionou essa professora com síndrome de Down, se ela poderia, se ela tinha capacidade para poder ensinar os alunos, e agora ela publicou um post, um meme, né, com referência aí ao Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência pelo PSOL e também líder do movimento MTST, e o meme, Edgar, é o seguinte, é a foto ali do Guilherme Boulos, né, um pouco, com um olhar um pouco triste, e escrito o seguinte: a tristeza no olhar de quem vai ser recebido na bala depois do decreto do Bolsonaro. Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça já abriu um procedimento disciplinar contra esse post aí da Marília Castro Neves. A ação pede providências em até 15 dias para que ela se manifeste aí sobre o assunto. Ela já é alvo de outros 5 procedimentos disciplinares, todos associados ao uso das redes sociais. E eu vou dizer uma coisa para você, Edgar, eu entrei hoje no Facebook dela, ela não para. É de 10 em 10 minutos ela coloca ali alguma coisa assim que você não considera condizente com o cargo que ela exerce. Sim, com a conduta, né? Com a conduta, com a postura que ela tem que se comportar, né? E aí ela até já fez algumas novas menções aí sobre o caso. Esse aí ela fala o seguinte, né? Estou tão feliz com o novo governo que não tem Boulos nem CNJ que me aborreçam. Se esse é o preço a pagar por um Brasil novo, decente, eu o pago de bom grado. E tem um outro post que ela fez também, isso há 11 horas atrás, já faz mais um pouquinho agora. Outro que ela relata o seguinte: meus queridos amigos, muito obrigado pelo apoio. É muito importante que lutemos contra esse tipo de censura. Esse sim, um discurso de ódio. Não tanto por mim, mas pela garantia do sagrado direito de expressão. Se me calarem hoje, amanhã todos estaremos calados. É assim que começa a ditadura. As palavras aí da Marília Castro Neves, Edgar. O Caio, vamos lá. Bom, tem a questão da conduta aí que o Vini trouxe pra gente, né? Uma conduta não esperada, não, né? De uma pessoa que representa... Adequada, uma pessoa que representa ali o poder público e tal. Agora, ela fala em preço, esse é o preço que eu tenho que pagar. O preço pra ela não tá saindo baratinho, não, Caio, porque em outras circunstâncias, se você faz ameaças e fala o que ela fala, no caso, recebido a bala, quer dizer... isso não incorre em alguma outra coisa mais grave que poderia levar essa mulher a pagar, para usar a expressão dela, um preço um pouquinho mais alto, pelo que ela anda dizendo aí? Nesse caso, não. Isso daí é um meme, ela nem escreveu isso, né? Ela simplesmente compartilhou. O meme diz o seguinte: a tristeza no olhar de quem Mas a responsabilidade dela, né? Quem compartilha tem a responsabilidade, não? Não, sim, mas olha o que a frase diz: a tristeza no olhar de quem vai ser recebido na bala depois do decreto do Bolsonaro, e aí fazendo referência ao decreto que flexibiliza a posse de armas. E isso, como ainda mais sendo um meme, né, de grande circulação,
Isso daí para usar um jargão do direito e para gastar minha cota diária de latim, isso tem animus jocandi, né? Isso tem um fundo de humor. E qual que é o humor aqui? Da mesma forma que a gente falou lá do Adnet, quando ele imita o Bolsonaro, falando que vai prender a plateia, esse tipo de coisa. Mas ser recebido na bala não é incentivo a discurso de ódio, Caio? Não, de forma alguma. Isso daí é uma brincadeira com o fato de que agora com o, vamos dizer assim, o aumento, ou vamos dizer assim, uma política pública voltada à legítima defesa, o tipo de atividade que o Boulos promove, de fato ficou mais perigosa, né? A gente tem que lembrar de quem que a gente está falando. O Guilherme Boulos, né? Ex-candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade à Presidência da República, ele é um especialista em invadir propriedades privadas, muitas vezes mediante depredação e depois de forma desumana de cobrar aluguel dos descamisados que ele abriga. Vamos lembrar também que ele é um cara que apoia ditaduras, né? Apoiou, inclusive, chamava de companheiro o terrorista Cesare Battisti. Agora, falar que isso daí é uma publicação que incentiva a violência, vamos fazer aí então um paralelo. Vamos pegar aquela palestra do pessoal do PCO, Partido da Causa Operária, falando que aos conservadores como eu, olha só, Edgar, já que eles não conseguem debater com a gente, para nós é reservado um bom fuzil e uma boa cova, né? Ou a gente pode pegar a fala do Wagner Freitas da CUT, né, que falava que ia pegar em armas entrincheirados contra o impeachment da Dilma e que a CUT ia se livrar do Moro, né, no caso que à época julgava o presidente Lula. E finalmente, só o último exemplo, Ciro Gomes, né? Isso que eu ia disse falar. Que ia receber a turma do Moro na bala, ou seja, isso sim, uma ameaça direta, isso não é personalíssima. Isso não é o ipsis, como é que você falou o termo ali? Não, você falou um termo ali. Animus jocandi. Não é um animus jocandi? Não, porque ele tava dando uma entrevista a sério, e isso é preocupante, ele tava dando uma entrevista a sério e mas falando a desembargadora também é uma pessoa que espera-se dela uma conduta séria, não? Eu espero talvez dela mais do que o Ciro, do Ciro até. Eu espero dela uma conduta séria no tribunal. Agora, na rede social, retransmitindo um meme que viralizou, que inclusive tá calcado no humor porque reflete de forma hiperbólica uma realidade. Não, mas Caio, peraí, deixa só... Liberdade de expressão, Edgar. Deixa eu só tentar entender. Beleza, essas pessoas falaram coisas, todas elas têm que responder pelo que elas falaram. Ninguém aqui tá apagando o que elas falaram. Mas uma desembargadora dizer, ainda que em tom de piada, que alguém vai ser recebido na bala por causa de um decreto, tem um pouco de tom de verdade nisso, né? Já tem aquele ditado de que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Pra mim, pelo menos, não parece nada bem humorado dizer que alguém vai ser recebido na bala. Mas é direito do proprietário de um estabelecimento comercial, inclusive como fixa não só a nossa lei vamos dizer assim, infraconstitucional, mais constitucional, é direito sim receber esse cara na bala. Opa, e inclusive, e eu vou além, por exemplo, você sabe o que é uma ofendícula? Sabe quando você olha um muro e você tem aquele arame farpado, cerca elétrica, essas coisas elas provocam morte. Então o faroeste tá liberado agora. Não é isso. Quando você vai violar o direito de alguém, é direito dessa pessoa se defender. E isso tá patente. Eu tenho certeza que no prédio, no condomínio que você mora, tem uma cerca elétrica. Não tem. Isso pode matar a pessoa. Ou alguma coisa que dificulte o acesso até um muro alto. Se o cara não cai tem também. Do muro, ele cai. Nossa, você mora numa vila... Não, eu moro num prédio que fica em cima de uma loja que tem um único portão e um porteiro. Não tem cerca elétrica, desculpa, eu não sou rico. Mas o fato é que não tem. Eu só tô te dizendo que não tem. Esse é o fato. E você... seu vizinho, vai. Meu vizinho é uma escola. Mas aí uma coisa que foge um pouco da questão. Só tô deixando claro. O que eu tô querendo colocar pra você, cara, é o seguinte, parece-me que há uma relativização quanto ao que é uma ofensa, o que é enquadrado para um e para outro não. Eu não sei, se a gente pensa, defende um ponto de vista, a gente tem que defendê-lo independentemente de quem está do outro lado, né? Proferindo pensamentos. Mas é que assim, se a justiça não pune nenhuma fala olha o precedente absurda dessa como mulher. a do Ciro... Olha o precedente dela. Aí tudo olha bem, as coisas que ela diz. Eu não vou advogar aqui pelo... Mas não diz para você? Histórico. Não entra na tua questão de análise quando ela vem com mais essa e tal. Bom, eu acredito que os juízes eles devem evitar manifestações políticas justamente
para que depois não seja alegado parcialidade e tal, esse tipo de coisa. Agora, isso daí tá totalmente dentro do critério de ânimo jocande e é infinitamente mais leve de situações análogas como as que eu expus aqui, porque uma coisa é você compartilhar um meme, outra coisa é você falar absurdos do tipo o nosso candidato, ex-candidato à presidência da República e lideranças de partidos políticos que estão por aí, essa sim, proclamando verdadeiros discursos de ódio. O Festival de Berlim deu ontem mais informações sobre o seu line-up e registrou um avanço num tema que vem sendo muito discutido. A igualdade de gênero é uma reclamação sempre presente. Paulinha, a gente já falou aqui, o fato de não haver tantas mulheres, muitas mulheres em posição de direção dos filmes, né? Essa não é uma discussão nova, Edgar. Se você for analisar o que aconteceu nos últimos anos, a gente tem quase 90 anos de premiação do Oscar e só 5 mulheres foram indicadas ao prêmio de melhor direção até hoje, sendo que somente uma levou, que é a Catherine Bigelow por Guerra ao Terror em 2010. Então, é uma situação assim, né? A última mulher indicada foi a Greta Gerwig por Lady Bird, Hora de Voar, isso no ano passado. No ano passado a gente teve também, por exemplo, a primeira mulher a ser indicada por direção de fotografia, Rachel Morrison. Então tem aí algumas posições que realmente a mulher parece ainda ser exceção, Edgar. E, inclusive entre as indicadas, né? Sim. Então assim, não tem ninguém indicado, então quiçá alguém ganhando o prêmio. O Festival de Cannes só teve uma mulher que venceu como diretora, que levou a Palma de Ouro, que foi a Jane Campion por O Piano em 93. E mesmo no ano passado, nesse festival, a Cate Blanchett presidiu o júri só de mulheres, mas o festival só tinha 3 filmes entre os 21 que concorriam à Palma de Ouro. Então agora, o Festival de Berlim dá esse grande passo, foi um desejo do diretor, do presidente do festival, na verdade, o Dieter Kosli, que é o último ano dele à frente desse festival importante, e ele queria chegar no 50-50 pelo menos, Ed, mas chegou a uma taxa aí de 41% de mulheres diretoras que vão concorrer ao Urso de Ouro esse ano, e a abertura do festival também vai ser de uma diretora mulher, a Lone Scherfig, que é uma dinamarquesa, que já levou Urso de Prata por um dos seus primeiros filmes em 2001, o filme é italiano para principiantes, fez Educação, que já teve 3 indicações ao Oscar, e que agora, então, abre o festival no começo de fevereiro com The Kindness of Strangers. Vamos ver como é que vai ser pro Oscar, porque o Globo de Ouro já recebeu críticas, não tinha nenhuma mulher indicada para a categoria de melhor direção. Falado, Paulinha. Vamos aqui com uma nota de última hora aqui, um incêndio nesse momento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Nosso colega repórter aqui, Thiago Muniz, está no estúdio do Morning Show para trazer mais informações. Bom dia, Thiago. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. São 18 viaturas do Corpo de Bombeiros nesse momento mobilizadas para debelar um incêndio no prédio do Instituto do Coração, que fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, no complexo do Hospital das Clínicas. De acordo com os bombeiros, o prédio está sendo evacuado, mas o fogo foi controlado pela própria brigada de incêndio. O incêndio, ele começou numa área de ar-condicionado, uma caldeira do sistema de ar-condicionado no prédio. É uma área externa, fica no 5º andar esse equipamento, e por enquanto os bombeiros dizem que não há feridos. De qualquer maneira, o Instituto do Coração ele é um prédio de grande porte, todo aquele complexo do Hospital das Clínicas, chama a atenção essa movimentação, inclusive dos bombeiros aqui perto da Jovem Pan, passaram muitas viaturas indo em direção à região da Doutor Arnaldo para combater esse incêndio. Então, nós temos a confirmação de 18 viaturas agora no local, que o prédio, segundo os bombeiros, está sendo evacuado, mas que o fogo foi controlado e que não há feridos. A gente segue acompanhando essa situação, Edgar. Tá certo, obrigado pelas informações. Thiago Muniz com a gente aqui no Morning Show. Agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show. Vai rolando um papo aqui animado entre Fefito e Paulinho. Porque o Fefito teve que comer insetos ontem na televisão. Sim. Não recomendo. Uma notícia triste aqui, né? Morreu hoje o cantor Marciano, da dupla sertaneja João Mineiro e Marciano. Ele foi vítima de um infarte. O Fefito, vamos para os detalhes. Era uma das últimas duplas, quer dizer, das duplas raiz ainda, né? Da música sertaneja, né? Sertanejo raiz. O José Marciano tinha 67 anos, ele era da dupla João Mineiro e Marciano. Ele morreu na madrugada dessa sexta, vítima de um infarto fulminante. Morreu dormindo
em casa, então não deu nem tempo de alguém conseguir ajuda pra ele. Ele morava em São Caetano, aqui em São Paulo. Tudo aconteceu por volta das 2 da manhã. Ele não tinha nenhum problema grave de saúde, não tinha nenhum histórico, mas a informação já foi confirmada pela assessoria dele. O filho dele já lamentou a morte dele nas redes sociais, e a equipe dele já fez um post em homenagem a ele. Pertence um grande músico, compositor, marido e amigo que fez história e marcou a música sertaneja brasileira. Pra você que não lembra de alguns dos sucessos que já passaram pela dupla João Mineiro e Marciano, basta a gente se lembrar de Fios de Cabelo, por exemplo. Crise de Amor, Menina, Escuta Meu Conselho. Desde os 16 anos ele fazia essa parceria com o João Mineiro, e na década de 70 eles começaram a explodir no cenário sertanejo, até mesmo ganhando um apelido. O Marciano era chamado de O Inimitável. Sim. Legal, né? Vai fazer falta, e de fato foi escola para vários sertanejos que hoje em dia devem prestar homenagem a ele. Falado, Fefito. Vamos seguir aqui no Morning Show. Vamos conferir aqui, ó, agora o que chegou pra gente de mensagens aqui dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Tava liberado hoje para as pessoas comentarem sobre os assuntos da nossa pauta de hoje aqui. Solta aí, Bruno, por favor. Bom dia a todos, aqui é o Silas de Acri, São Paulo. Legal. Eu só fiquei em dúvida do caso da Melody. Quando o Pedrinho, MC Pedrinho, cantava aquelas músicas com aquelas letras, ele foi banido por causa que ele era muito pequeno. E agora, por que a MC Melody continua fazendo esses vídeos, continua mostrando a sua sexualidade, que nem vocês falaram hoje, ontem, e não tem nenhuma barragem? Por que só com o MC Pedrinho ou com os outros MC menor teve barragem? E por que pra ela não? É isso que eu tô muito em dúvida. Peraí, segura aí, Bruno. O cara lavrador mandou pra gente do trator. Ele tá revoltado. Ele tava no trator. Sabe o que é? Eu vou te falar. Na sociedade que a gente vive, sexualizar uma menina parece que é normal. A menina tá toda bonitinha, toda não sei o quê. Tem gente que aceita, acham menos. É de boa. Não sei. Tô jogando aqui pro universo. Edgar, só responde aí da lavoura depois. Só pra explicar que do trator a gente pode colocar o vídeo do cara dirigindo. Não foi ninguém isso. O Detran permite. O trator é permitido. Coitado do Tatu, né? Ele não diria a mesma coisa, né? Ô, Bruno, solta aí a outra, por favor. Bom dia, pessoal do Morning. Meu nome é Camila, falo de Campinas. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar na rua com as minhas amigas e meus amigos. A gente subia em árvores, brincava de esconde-esconde, brincava em cima de muros, nadava em rio, lagoas. Tento transmitir um pouco disso pro meu filho hoje, para que ele consiga saber o que é uma infância de verdade. Tá aí. Pessoal do Morning Show. É locutor. Olá. Eu, na minha infância, meu negócio era brincar na rua. Olá. Era assistir Lucas Silva e Silva. Muda a Brincar de pega-pega era ir pra escola de manhã e a tarde inteira na rua. Hoje em dia não é mais assim, mas acredito que são outras épocas. Um abraço, quem tá falando é Diego Sanches. Tá aí, o ouvinte se manifestando sobre os assuntos. Tem mais um aqui, vai lá. Show. Sobre o caso Queiroz, mais do que importante, é necessário que o Bolsonaro se pronuncie nas redes sociais, sobretudo sobre o caso do foro privilegiado, questão muito debatida antes da eleição dele. Ele criticou isso no governo PT e o filho dele usou isso agora para burlar a lei e fugir do escândalo do caso Queiroz. Eu quero explicação para ontem sobre isso. Valeu, bom dia. Vamos lá, fechando mais uma semana no Morning Show. A gente agradece o prestígio da tua audiência. Prometemos voltar na segunda-feira aqui na programação da Jovem Pan com mais uma edição deste programinha de rádio, desta revista radiofônica. Bom final de semana para todos. Sejam felizes. Comportem-se. Cuidem-se. Cuidem-se. E sejam felizes. É isso aí. Estejam atentos e fortes. Vamos nessa. É isso. Tchau. Jovem Pan Morning Show.